Paris Hilton e Lindsay Lohan tinham muito em comum. As duas cresceram na frente das câmeras, na frente dos paparazzis. Chegou um tempo na vida que as duas se rebelaram e também começaram a entrar muito na vida noturna, indo em boates, em festas e tudo mais. Consequentemente, os caminhos das duas se cruzaram e fez com que elas começassem uma certa amizade que era muito pautada em festa, em estar juntas, só que depois algumas farpas começaram a ser trocadas entre as duas. E então o público ficou se questionando o que aconteceu com a amizade de Paris Hilton e Lindsay Lohan. Olá, eu sou o Matheus e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, então se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve aqui no canal para você não perder os vídeos futuros, e se no final desse vídeo você tiver gostado, eu peço que você deixe uma curtida para poder ajudar ele a alcançar mais pessoas. Lembrando também que se você vê o botãozinho aí de hype, peço também que hype esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e ajude o canal também a crescer. Também estou nas redes sociais no @MatheusRabelo com 2 R's. Hoje a gente vai entender como que Lindsay Lohan e Paris Hilton foram de amigas para inimigas e depois amigas de novo, mais ou menos. Então vamos começar logo esse vídeo. Depois que Lindsay Lohan se mudou para Los Angeles, Paris Hilton meio que adotou ela e começou a levá-la até boates e a festas. E o público então conheceu essa amizade que florescia. Porém, o drama começou a acontecer lá em 2006, quando as duas foram vistas discutindo em uma boate. Aparentemente, o motivo dessa discussão era devido aos rumores de que Lindsay Lohan estava tendo relacionamento com Stavros Niarchos, que é o ex-namorado de Paris Hilton. E então, um dia fatídico que deixou claro o início dessa inimizade aconteceu. Paris Hilton e Brandon Davis estavam andando enquanto estavam sendo filmados por alguns paparazzis, e então Brandon começou a desferir vários insultos a Lindsay Lohan, falando da aparência dela, falando das partes íntimas dela, fazendo alegações e acusações e falando que Lindsay Lohan valia cerca de 7 milhões de dólares, o que fazia ela pobre e consequentemente nojenta. Enquanto essas atrocidades eram faladas contra a atriz, Paris Hilton apenas ficava com o celular no ouvido, rindo. Depois que o vídeo se tornou público, as pessoas começaram a criticar fortemente Paris Hilton devido à postura que ela teve durante o vídeo, enquanto Brandon Davis fazia comentários difamatórios extremamente baixos contra a atriz, a Lindsay Lohan. Então, a equipe de Paris Hilton teve que se movimentar para poder dar uma nota ali explicando que Paris Hilton não necessariamente tinha as mesmas opiniões que foram expressadas pelo Brandon Davis, e que ela estava com o celular no ouvido devido ao fato de que os paparazzis perguntavam coisas que ela não queria responder, que ela estava desconfortável e encontrou ali uma forma de, digamos, de se defender dessas perguntas. Uma semana depois desse ocorrido, Brandon Davis então pediu desculpas por meio de uma entrevista ao Page Six, em que ele falou que aquilo era tudo uma piada que se escalonou de uma maneira grandiosa demais. E a Lindsay Lohan no meio disso tudo. Em uma entrevista para Elle, ela foi questionada se já tinha assistido o vídeo de Brandon desferindo as ofensas contra ela, mas ela falou que não tinha assistido e nem pretendia assistir. Mas ela deixou uma alfinetada contra Paris, falando que Paris fica muito confortável em fazer vídeos, obviamente fazendo uma referência à sextape vazada de Paris em que ela tinha relações sexuais com o ex-namorado. Inclusive aqui no canal a gente tem um vídeo falando um pouco sobre a vida de Paris Hilton, sobre essa persona dela, a gente fala também sobre esse momento. Então vou deixar aqui linkado para você poder assistir depois que assistir este vídeo aqui. Lindsay também mencionou nessa entrevista sobre o triângulo amoroso, o suposto triângulo amoroso entre ela, Paris e o ex de Paris, o Stavros. Ela falou que não existia um triângulo amoroso de fato e que ela nunca brigaria com uma garota por conta de um cara, dizendo que isso seria como se fosse um karma ruim. Depois disso surgiu um outro acontecimento em que Lindsay Lohan teria enviado mensagens ofensivas para a lista de contatos dela do celular. Porém, depois foi relatado que Lindsay Lohan tinha sido hackeada e essas mensagens foram enviadas para a lista de contato dela. Inclusive, Paris Hilton também recebeu essas mensagens. Só que aí Paris começou a ser acusada de ser a pessoa responsável por hackear o telefone de Lindsay, porque as mensagens que foram enviadas tinham aquele estilo de escrita e de fala de Paris. Porém, obviamente, ela negou, até porque ela já tinha sofrido com isso também anteriormente, então a questão ficou assim, Só que aí em novembro de 2006 aconteceu mais uma coisa grandiosa nessa briga entre as duas. Lindsay Lohan estava sendo mais uma vez, fotografada por paparazzi, sendo questionadas, então antes de entrar num carro, uma pessoa, um paparazzi pergunta para Lindsay Lohan uma questão sobre Paris Hilton,
e Lindsay Lohan simplesmente responde: Paris is a cunt. Beautiful, Lindsay. Wait, with Paris tonight, Lindsay? Lindsay, we love you, Lindsay. Yeah. That's enough. Paris is a cunt. Paris, I'm sorry, Lindsay, what'd you say? The what? Lindsay, Paris is the what? She's a cunt? She's kidding. Why is Paris a cunt? All right, Lindsay, why is Paris a cunt? We got you saying a second ago. Tell them Dirty Gay Simon. Paris is your friend. Lindsay loves Paris. Oh, I love her. No. Traduzindo aí pro português, cunt é aquele palavrão que começa com V aqui no Brasil, só que na língua inglesa o cunt ele tem, digamos, uma conotação mais pesada e mais de ofensa mesmo do que, por exemplo, bitch. Então ficou bem tenso. O paparazzi perguntou para a Lindsay, tipo, o que você disse? Repete. Ela falou, o que? Eu não disse nada, Paris é a minha amiga, eu amo a Paris. E enquanto ela falava isso, uma amiga de Lindsay que estava nesse momento ficou falando, é uma brincadeira, é uma brincadeira. Então, Lindsay falou isso, se fez de desentendida e foi embora. Depois desse acontecimento, Paris Hilton e Lindsay Lohan teve alguns vai e voltas de relacionamento, porque uma semana depois, Lindsay Lohan teve um momento também bem emblemático durante essa briga. Ela se aproximou de um paparazzi mostrando o braço dela, falando que ela tinha sido agredida por Paris com uma bebida. Então, um dia depois, Paris Hilton estava saindo com Britney Spears para festas, né? E os paparazzis estavam mais uma vez em cima. Um deles perguntou para Paris sobre as acusações de Lindsay, só que Paris vira para esse paparazzi e fala para ele questionar diretamente para Lindsay, que vinha logo atrás no mesmo espaço, no mesmo ambiente ali. O paparazzi então vira a câmera e encontra Lindsay e pergunta para ela sobre essas acusações. Lindsay nega tudo, falando que era tudo narrativa midiática para poder colocar ela contra Paris e que elas eram amigas e que não tinha nada acontecendo, que era tudo mentira. Então Lindsay entra no carro junto de Paris e Britney e é nesse momento que a icônica foto das três surgiu. Vários cliques das três dentro do carro foi ali registrado naquele momento e de uma certa maneira virou um marco também da cultura pop, porque a gente tem ali Paris Hilton, Britney Spears e Lindsay Lohan. Só que aí, anos depois de todo esse negócio, de toda essa fofoca, de todo esse momento, Paris Hilton falou o que de fato aconteceu nessa noite. Ela relatou que ela estava saindo apenas com Britney Spears e Lindsay Lohan entrou no carro sem ser convidada. Paris não quis expulsar ela do carro por conta de toda a situação que estava acontecendo ali, que seria muito vergonhoso para ela, então ela simplesmente deixou Lindsay ficar no carro e foi embora. Mas Lindsay Lohan foi apenas uma penetra ali naquela saída entre ela e Britney e, enfim, entrou no carro e ficou. Chegou 2007 e chegou mais um acontecimento entre as duas personalidades. Dessa vez, Paris Hilton tinha sido presa por violar a liberdade condicional dela, ela ficou 5 dias na prisão, e nesse meio tempo, Lindsay Lohan também já tinha entrado em uma clínica de reabilitação. Então, quando Paris saiu da prisão, ela foi questionada sobre amigos que procuram clínicas de reabilitação. Porém, ela respondeu falando que não tinha amigos nesse caso, né? Não tinha amigos que estavam em reabilitação, o que ficou meio confuso pro pessoal, porque ela basicamente estava dizendo então que Lindsay Lohan não era amiga dela, já que Lindsay estava em uma clínica de reabilitação. Nessa época também surgiu um cartaz na frente da casa de Paris Hilton com a mensagem cachorro desaparecido. Só que quando a gente vai olhar a foto do tal cachorro, era Lindsay Lohan. Do lado da foto tinha uma ficha que estava escrito: idade 3 anos, em anos de cachorro, peso anoréxica, olhos dilatados, pelagem manchada com sardas, raça Cockhour, que é uma referência àquela substância que começa com C e depois tem um xingamento ali que é similar ao xingamento que começa com V, em português mesmo. Só que aí, do nada, Lindsay Lohan e Paris Hilton foram vistas juntas em uma festa de 4 de julho em Malibu. Depois, um mês depois, na verdade, elas foram vistas em outra festa e então em janeiro de 2009, Paris Hilton concedeu uma entrevista para Glamour falando que ela e Lindsay estavam de bem, estava tudo certo, que Lindsay era uma querida. E a relação realmente se manteve tranquila, porque até em novembro de 2009 elas foram vistas em uma festa na casa de Stavros. Sim, o suposto estopim de todo o problema. Só que aí, em 2011, mais uma coisa acontece. Paris Hilton lançou o documentário dela, The World According to Paris, em que, em um momento do reality, ela dá os brincos dela para uma mulher em situação de rua. Essa mulher agradece Paris, mas ela confunde o nome de Paris com o de Lindsay. E Paris Hilton não poderia deixar isso passar batido. Ela falou para essa mulher que se ela realmente fosse Paris, ela estaria roubando aqueles brincos, não dando.
E o timing dessa fala foi péssimo, porque nessa época Lindsay Lohan foi sentenciada a 120 dias de prisão por ela ter roubado um colar de uma loja. E o público não deixou isso barato, ele começou a criticar Paris Hilton, começou a falar dessa situação, ao ponto de, por meio do TMZ, ela lançar uma nota se desculpando publicamente e falou também que ela procuraria Lindsay Lohan para poder pedir desculpas pessoalmente. Depois disso, Lindsay Lohan também aparentemente aceitou o pedido de desculpas de Paris e teve um desfecho nessa situação. E em julho desse mesmo ano, elas foram fotografadas juntas em uma festa na casa de Paris. Só que o que antes estava bem azedou em 2013. O irmão de Paris Hilton, Baron Hilton, estava em um evento de arte quando ele sofreu violência física e acabou postando fotos dos machucados no Instagram. Só que o problema tá no quê? Por mais que tenha sido um homem que agrediu ele, Baron disse que foi Lindsay que mandou esse homem agredir Baron. E então, nas fotos que ele postou no Instagram, Paris Hilton comentou que os dois vão pagar e que ninguém mexe com a família dela e sai impune. Do outro lado, o representante desse agressor falou que foi Baron quem começou a agressão física, a querer brigar. Baron chegou a registrar um boletim de ocorrência, mas acabou que o caso foi arquivado porque Baron não estava cooperando com a polícia. E esse caso foi em 2013, como eu falei, só que em 2018 a gente teve uma atualização entre a relação de Paris e Lindsay, mostrando que as duas ainda não estavam se dando muito bem. Tem um perfil no Instagram, ou tinha, não cheguei a ver se ele ainda existe, mas que ele postou fotos e imagens dos anos 2000, relembrando momentos. E em uma dessas postagens, esse perfil colocou o vídeo da Lindsay falando que tinha sido agredida por Paris lá naquela festa em que ela falou que Paris agrediu ela com a bebida. Paris viu esse vídeo e ela comentou com o próprio perfil pessoal dela com a hashtag mentirosa patológica. O drama entre as duas continuou até 2019, quando Paris estava no programa Watch What Happens Live com Andy Cohen, em que ela foi solicitada para falar 3 adjetivos a respeito de Lindsay. Paris hesita por um momento e ela simplesmente responde Beyond. Beyond, para quem não sabe, em português é como se fosse além, algo que passa fronteiras. De primeiro momento, o público recebeu aquilo como uma coisa positiva, tipo, nossa, ela estava elogiando Lindsay. Só que nesse momento que ela fala Beyond, tem uma pausa e depois ela complementa com sem graça e vergonhosa. Então, pegando ali o contexto todo, né, na frase, dá a entender que Paris falou que Lindsay Lohan é muito além do que sem graça e vergonhosa. Depois do ocorrido, Lindsay Lohan foi questionada sobre esse momento em que Paris fala esses adjetivos, mas ela simplesmente responde, quem é essa, se fazendo de desentendida. Porém, ela acabou falando que nada a deixa com raiva e que ela é uma pessoa muito amável, que não tem problema com ninguém e que ela é muito grata por isso. Ela complementou ali falando que se alguém precisa de mídia, mesmo que seja negativa, ela vai orar por essa pessoa. Lindsay também postou uma foto no Instagram ao lado de Paris em que ela colocou na legenda hashtag Beyond Friends Are True, que é como se fosse para além de amigas. Ela disse também que ama Paris e desejou boa sorte para ela na nova música que ela tinha lançado na época, que era Best Friends As. Paris retomou o assunto novamente sobre esses adjetivos de Lindsay, falando que ela ficou mal depois com tudo isso que ela falou. Ela conta que nessa entrevista com Andy Cohen, ela não sabia que ele perguntaria isso, que ela tinha ficado nervosa e acabou falando o que falou. Ela conta também que ela ficou tão mal que ela foi conversar com a mãe dela e a própria mãe falou que se ela não tem nada de bom a dizer, é melhor não dizer nada. O drama acabou? Bem, em uma entrevista novamente no programa What Happens Live com o Andy Cohen, Paris falou que atualmente, naquele momento, ela e Lindsay estavam de boa, estavam tranquilas, porque as duas agora eram adultas, que não estavam mais no ensino médio, que tudo que rolou foi bem imaturo. Depois, durante o podcast This is Paris, que é o podcast da Paris Hilton, ela falou sobre o trio que ela tinha antigamente, que era Britney e Lindsay e a própria Paris. Ela comentou que desses 15 anos que elas tiveram de história, muita coisa mudou. Ela realçou as conquistas positivas de cada uma e falou que amava ver como as vidas delas, das três, tinham seguido rumos diferentes e o quanto que elas tinham crescido também. E em 2024, na After Party do Oscar, realizada pela Vanity Fair, as duas estiveram no evento e o entrevistador perguntou para Paris Hilton sobre Lindsay Lohan, se elas estavam conversando, se elas já estavam saindo. Paris falou que elas conversavam
conversavam sobre coisas de mãe e que era animador essa nova fase na vida delas, e também falou que estava muito orgulhosa de Lindsay. Quando a gente fala sobre o relacionamento de Lindsay e Paris, há algumas pessoas que dizem que o problema realmente surgiu devido a uma certa relação romântica que elas tinham. Vou te explicar de onde que surgiu isso. Nos anos 2000, tinha uma equipe de bandidos chamada Bling Ring que roubavam casas de famosos, e Paris Hilton era uma das pessoas preferidas que eles gostavam de roubar. E foi numa dessas que eles entraram na casa de Paris e encontraram fotos em que mostrava tanto Lindsay utilizando substâncias, né, injetando coisas, mas também tinha fotos dela pegando Paris, as duas ali dando beijos e amassos, e isso acabou se tornando público também, o que fomentou que talvez surgisse alguma questão ali romântica de relacionamento entre elas, até porque depois Lindsay também chegou a namorar uma mulher, então em relação à sexualidade fazia sentido que talvez alguma coisa tivesse surgido entre elas. Sendo isso verdade ou não, o relacionamento de Lindsay e Paris foi icônica e chegou inclusive a inspirar a produção de um filme. Ainda não se sabe se ele realmente vai ser lançado, em que etapa de produção ele tá, mas já tem ali um esboço, né, um rascunho que saiu numa lista da Variety. E nessa mesma lista tem alguns filmes que inclusive já foram lançados, o que aumenta as expectativas de que um filme sobre Lindsay e Paris realmente pode vir aí. Você já conhecia a relação das duas, acompanhou durante a época que estava acontecendo ali ao vivo? Deixe aqui nos comentários as suas impressões sobre Paris Hilton e Lindsay Lohan, toda essa história, todo esse drama. Lembrando que se você gostou do vídeo, peço que você deixe uma curtida nele e também se tiver o botãozinho aí de hype, que você hype ele para poder alcançar ainda mais pessoas e ajudar o canal a crescer. Se não se inscreveu, a hora é agora, então clica nesse botão aí. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.